vamos conversar agora com o Daniel Marcato, analista e sócio da Exploritas, que está chegando aqui na nossa programação. Daniel, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado. Um bom dia para todos aí da bancada. Obrigada. Daniel, a gente está aqui, né? Eu estava até lendo exatamente o relatório que foi apresentado sobre a PEC, né? Essa PEC aí da CCJ que está acontecendo hoje no Senado. A proposta, inicialmente, né? A gente via ali que ela tirava, né, os 175 bi do teto por 2 anos. Mas lendo agora aqui, né? A gente vê que, na verdade, o que foi apresentado foi uma elevação, um texto que eleva o teto de gastos neste mesmo valor, de 175 bilhões de reais. Ou seja, o valor vai ser pago, mas tem uma mudança aí que eu queria entender também, né? Se você acredita que isso pode trazer uma mudança de visão para o investidor, porque a partir de agora, então, o teto não vai ser rompido, a gente vai aumentar, vai ser votado, a gente não está afirmando que está aprovado, né? Mas só falando que como foi apresentado, ele muda a forma realmente de como isso vai ser pago. Não vai ser extrateto, provavelmente, né, se dessa forma se manter, vai só ampliar esse teto. Isso muda alguma coisa para o investidor ou realmente existe aí, né, é um ponto ainda muito preocupante toda essa questão da dívida pública, sua visão em relação aos impactos que essa proposta, todas essas incertezas estão trazendo para o nosso mercado? Tá, não, eu acho que não muda nada, porque no fim do dia é um jeitinho aí que estão colocando, né, mas o que importa, né, é gastos e entradas, né? Então a gente vai continuar gastando. Então estão pedindo aí como gastar 150, mas não estão fazendo nada para ajudar nas entradas do governo. Então o déficit é o mesmo, apesar de vocês chamar isso extrateto ou não, né? Então o grande problema nessa PEC e nessa gastança é que a gente não está tendo contrapartidas, né? A gente não está diminuindo outros gastos ou aumentando receitas, né? Então, o problema para o mercado continua igual. Eu acho que o mercado, se tiver nessa casa dos 150 bi por 2 anos, eu acho que o mercado já incorporou isso nos preços e eu acho que é um pouquinho disso que o mercado está esperando mesmo acontecer. Deve passar isso no Senado e depois tem que ir para deputados e você pode ter uma aguada e baixar esse número para perto dos 150 por 2 anos. Inclusive, a gente sabe que isso pode trazer, né, essas questões todas econômicas, apesar do próprio relator falar aqui na hora que ele estava lendo, né, esse relatório, dizer que isso seria uma forma de tranquilizar quem fica ali muito preocupado com a questão de previsibilidade, o quanto importante é as questões econômicas, os impactos principalmente, não só também na economia, mas de toda a reação do nosso mercado, né, o investidor fica muito ali monitorando, principalmente o quanto de reflexo e de consequência que isso pode trazer. Queria entrar em um pouquinho mais aqui numa questão que na América Latina, no mundo como um todo, toda essa questão econômica, ela é muito latente, a gente sempre sabe disso, a gente está vendo isso, inclusive, né, pesando muito na Europa como um todo, essa pressão inflacionária, né, esse desafio que os Estados Unidos também têm enfrentado muito por conta da pressão inflacionária, né, trazendo aí subida de juros, mas eu queria entender sua visão também sobre este momento dos nossos países vizinhos, né, o Brasil ainda, né, a gente está em todas essas incertezas aqui, mas a gente ainda se olhar para o lado, estamos ali, né, numa situação, talvez, vamos dizer assim, não sei se podemos afirmar ser melhor ou não dos nossos vizinhos, mas pelo menos, né, em relação no atual momento, inflação, juros, moeda, aparentemente parece que a gente está melhor. Mas eu queria entender um pouco mais da sua visão, trazendo essa comparação entre Brasil e, né, nossos vizinhos aqui, principalmente aqui do nosso lado. Tá ok. Assim, os grandes drivers, né, da região, eles são os mesmos, né? Então, China, né? Então, essa reabertura de China é muito importante para toda a região, porque ajuda a preços de commodities metálicas e commodities que toda a região exporta, né? Chile, cobre, Brasil, ferro, soja, Peru, cobre, prata, né? Então, de uma forma geral, é muito importante a reabertura da China, né, para toda a região. Depois, outro ponto relevante de fato, a economia americana, se a gente vai ter recessão ou não, os juros continuam subindo, não subindo. Então, são esses os grandes temas que realmente afetam os mercados da região de forma geral. Depois, cada mercado tem um pouco das suas particularidades,
mas de forma geral, a América Latina, né, os nossos vizinhos, eles também fizeram a lição de casa igual o Brasil fez, de uma forma rápida. Então você vê Chile, México, aqui o Brasil, né, todos esses são os principais mercados da região, né, eles todos aumentaram juros de uma maneira rápida e agressiva, né? Então, a perspectiva ela é parecida. Então, tanto aqui para o Brasil, que você tem uma queda de inflação para os próximos anos, né, projetada, tanto para o México, tanto para o Chile, como o Peru, também se imagina uma queda de um arrefecimento da inflação. A diferença é que esses países, eles, você tem um movimento populista, né, geral, igual a gente viu aqui no Brasil, então, tanto no Chile, no México, na Argentina, no Peru, mas você tem uma casa mais arrumada, né? Então você tem instituições mais previsíveis, você tem um arcabouço melhor, tanto econômico como legal, e você vê então que esses países eles têm uma preocupação de fato das contas públicas, né? Então você vê a inflação caindo, a projeção dos mercados de taxa de juros nesses países, elas também estão em queda. Então, o Chile, por exemplo, sai de uma taxa real hoje de 4%, e você está vendo daqui 5 anos essa taxa real cai para 2%. O México a mesma coisa, sai de uma taxa real de 6% e cai para 4%, né? Só o Brasil que está nessa patinação aí de taxa real de 6% por muito tempo, né? Isso, obviamente, um reflexo da nossa crise fiscal e de gastança que a gente está vivendo, essas incertezas que a gente está presenciando agora, né? Então, acho que é um pouquinho disso. O Brasil, o potencial é bem parecido, porque os drivers são parecidos, mas o Brasil parecia que estava se despontando, mas agora deu alguns passos para trás, né? Isso você pode ver muito claramente nas taxas de juros futuras, né, o reflexo disso. Então, o Brasil com taxas de juros futuras reais muito altas, enquanto o México e Peru, não, né? México e Chile, desculpa, não. Inclusive, falando em juros, né, você trouxe aí um ponto importante, né, falando um pouco mais da curva de juros aí, a gente viu isso, né, acontecendo, subindo aí nos últimos pregões, inclusive, trazendo reflexos, né, para o mercado. Várias empresas são muito sensíveis a juros, né, a gente sabe disso, elas são muito impactadas. Eu queria entender exatamente como que você avalia, principalmente esse movimento para essas empresas mais sensíveis aí, suscetíveis a essa subida de juros, e se essas quedas recentes, né, também, por exemplo, quando a gente vê ali alguns certos momentos em que há essa volatilidade, são registradas algumas quedas mais pontuais, se isso poderia abrir, de repente, oportunidades, principalmente nesses setores. Tá. Assim, vou falar um pouquinho da região também, tá? Porque a gente, como eu comentei, também tem quedas de juros acontecendo nesses outros países, né? Então, de fato, os setores que você tem um fluxo de caixa mais longo, né? Então, todos os fluxos de caixas futuros, eles estão mais lá na frente, a sensibilidade deles aos juros é maior, né? Então, de fato, essas empresas, os juros afeta muito, né? Então, pega tanto no custo da dívida, isso é ruim para o seu, no último caso, para os seus lucros, né? Então, a gente vê essas empresas sofrendo mais. A gente está tomando algum cuidado para a gente também não achar que caiu, comprou, né? De saber onde está exagerado e onde não está exagerado, né? Então, a gente acha que tem algumas empresas, sim, que têm oportunidades com quedas de juros, e o preço das ações caindo, a gente está aproveitando para comprar alguma dessas empresas, mas a gente não está colocando tudo no mesmo balaio, né? A gente acha que você tem que olhar bem a alavancagem, o management e fluxo de caixa, e entender realmente se a queda dessas ações é reflexo, é uma oportunidade ou simplesmente o justo mesmo, porque o custo do capital ficou muito grande e impagável para algumas empresas, tá? A gente vê isso mais claro, por exemplo, no Chile, onde você tem um setor, por exemplo, de utilities, né, no Chile, que foi muito castigado, primeiro, por conta desse aumento de juros, né, depois por questões internas do país, que estava vivendo um plebiscito para fazer uma nova Constituição, uma Constituição que colocava, era muito ruim para todo esse setor regulado, né,
era uma constituição muito à esquerda, e você também tinha um problema hidrológico no país, né? Então, parte do fornecimento de energia é via hidrelétricas, então você estava com o problema do El Niño e a seca, a Laninha, desculpa, e seca nesse país estava causando que realmente as empresas desse setor de utilities estavam um pouco mais estressadas. Mas a gente teve uma reversão desse cenário, né? Primeiro, as taxas de juros lá, então, futuras, como já comentei, já estão em patamares bem mais baixos, né? Com uma visão positiva para a inflação caindo, e o governo, que se imaginava um governo muito populista, ele está tomando cuidado, então já mandou, apesar do aumento de gastos na parte social, ele também já mandou uma reforma tributária, né, que você vai compensar, né, esses gastos, então você está vendo contas públicas estáveis, você tem uma volta da hidrologia, então volta das chuvas lá no Chile. Então, a gente acha que, por exemplo, o setor de utilities no Chile é uma oportunidade mais clara do que, de repente, um setor aqui no Brasil que teve alta de juros e caiu, mas talvez seja realmente o justo, né? É mais ou menos por aí que a gente está olhando. Inclusive, né, pontos importantes aí exatamente para o investidor sempre ficar atento. Queria falar um pouquinho mais aqui sobre a questão, né, um pouco mais política. A gente sabe que a gente tem a posse do presidente Lula, né, já a partir de janeiro. Deve ter toda aí uma mudança, inclusive na política externa, né, se fala muito, inclusive, até de uma reaproximação de Brasil com países do Mercosul. Isso foi tema, inclusive, da campanha de Lula, né, fazer essa reaproximação de Brasil com países do Mercosul. Primeiro, eu queria entender a sua visão, se isso pode trazer, né, fazer algum preço em relação ao mercado, se pode impactar os mercados e qual a velocidade, né, se isso realmente fizer aí algum impacto, qual velocidade isso pode acabar trazendo aí, acontecendo, né, em qual velocidade? Tá, eu acho que o impacto ele é muito baixo, tá, para ser bem sincero. É verdade, os países, principalmente a Argentina, né, é o país que mais comemorou a vitória do presidente Lula, né? O pessoal que está lá, o Fernandes, né, e a Cristina, eles têm uma proximidade muito grande. Então, todos esses populistas de esquerda viam no Lula o principal expoente da região, né? E viram nessa reviravolta de preso e presidente de novo uma possibilidade para eles próprios, né? Então, por exemplo, hoje mesmo a Cristina está enfrentando um juízo, então hoje vai sair a sentença dela, que se espera que ela seja condenada de 5 a 10 anos de prisão, né? Então, é óbvio que ela vê, eles olham no Lula e o que está acontecendo aqui no Brasil como uma inspiração para continuar a luta e tal. Mas isso ele é mais fica mais no político e mais não é tão não pega tanto no econômico, né? O Brasil está mais perto da Argentina, isso é bom, né? Mas a gente já está no contexto do Mercosul, não tem muito o que mudar aqui. Nós somos um dos principais parceiros comerciais da Argentina, então, para a Argentina, de certa forma, essa proximidade política é positiva, mas, de novo, você não vai ver esses reflexos de curto prazo, nem de imediato, até porque a Argentina tem também, no ano que vem, eleições, e as eleições, tudo o que a gente está vendo de pesquisas e tudo que está aparecendo no mercado é que provavelmente você tenha uma mudança de governo. Então, esse governo que é alinhado ao presidente, às ideias do presidente Lula, ele está saindo, né? E provavelmente o próximo governo, ele é um governo que mais de direita, então não alinhado. Então, no fim do dia, esse alinhamento político vai ser muito curto. E no resto da região, ele é quase inexistente na parte econômica, né? A gente não somos grandes parceiros comerciais com o Peru, com o Chile, Bolívia ou até mesmo com o México, né? Então, o México tem toda a sua parceria comercial no que era antes o NAFTA, né? Hoje é o USMCA, né? Que é o tratado de comércio que eles têm lá, o acordo. Então, é muito mais importante para o México o que acontece nos Estados Unidos do que acontece aqui no Brasil, né? E o Chile também é um país muito aberto, apesar do governo agora, um governo um pouco mais radical. Ele foi, historicamente, o Chile é um país muito mais aberto e pouco dependente das relações comerciais com o Brasil. Então, eu diria que o país que tem o maior benefício é a Argentina, mas que esse benefício deve durar pouco e nem deve ser sentido pelo mercado. Deve durar pouco porque está vindo uma mudança de governo
o ano que vem na Argentina e não deve se sentir muito porque a gente já está nesse ambiente de Mercosul e não tem tanta coisa economicamente que pode ser mudada, né? Ficaríamos aqui, né, conversando, decorrendo aqui, ou seja, tem muita coisa importante para se falar, mas nosso tempo já chega aqui ao final. Quero agradecer, obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Ok, muito obrigado, agradeço vocês pela oportunidade.